Boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa aula inaugural, que vai marcar o início do curso semipresencial de especialização em transformação digital em gestão documental. O curso semipresencial, ele é oferecido em parceria pelo Sistema Universidades, pelo Programa Universidade Aberta Capixaba, UNAC, e pela Universidade Federal do Espírito Santo. E para apresentar o nosso curso, eu passo a palavra inicialmente à nossa coordenadora, a professora doutora Tânia Barbosa Salles Gava. Boa noite a todos e todas. Com muita alegria que nós estamos hoje nessa aula inaugural, nesse curso que foi muito idealizado, foi planejado com muito carinho. É um curso que está vinculado ao Departamento de Arquivologia da Universidade Federal do Espírito Santo. Então, me apresentando um pouco, meu nome é Tânia Gava, eu sou professora do Departamento de Arquivologia da UFES, no CCJE, e é uma alegria imensa ter vocês aqui, nossos alunos, aqueles que estão também querendo conhecer um pouco sobre esse tema de transformação digital em gestão documental. Então, na modalidade semipresencial, que significa um curso à distância com carga horária presencial, e na área arquivística, esse curso é inédito no Brasil, em relação à transformação digital em gestão documental na área arquivística. Então, é mais um motivo da nossa alegria. Eu vou passar para vocês algumas informações importantes, alguns dados sobre o nosso curso. E esse curso... Espera aí que essa apresentação... deixa eu selecionar aqui, é a outra apresentação. Essa aqui é do professor Daniel. Deixa eu ver aqui. Eu gostaria só de uma orientação, como que eu faço para escolher a minha aqui. Essa aqui professora, é só você clicar no mais e vai estar na lista de apresentações. É só você trocar. Ah, sim, tá bom. Obrigada, Raíssa. Então, gente, essa pós, como eu falei, ela foi muito idealizada. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o curso. Vocês vão conhecer os professores formadores do módulo 1, os professores mediadores, que nós estamos oferecendo essa pós em 5 polos, que são os polos de Baixo Guandu, Domingos Martins, Vargem Alta, Viana e Vila Velha. E nós vamos ouvir também o professor Daniel Flores, que é da Universidade Federal de Alagoas, que é um professor muito conhecido, muito renomado no Brasil e no mundo em relação à nossa área arquivística, nesse tema tão atual e tão importante, desafiador, e ele vai falar um pouco mais sobre exatamente, né, o que seria essa transformação digital na gestão documental, mas com esse olhar da área arquivística. Então, como já foi falado, é uma especialização lato sensu, transformação digital em gestão documental. A carga horária é de 375 horas, então ele é considerado um curso semipresencial, ou seja, ele é um curso à distância, mas que existe uma carga horária presencial nos polos, que são os polos UAB. Então, nós temos essa parceria. É um curso, como já foi falado, da Universidade Aberta Capixaba, né, em parceria com a SEAD, que é a Superintendência de Educação à Distância, e a UFES. Ele é da área de Ciências Sociais Aplicadas, sub-área Ciência da Informação, e é um curso que está vinculado ao Departamento de Arquivologia, CCJE, da UFES. Então, eu estou como a coordenadora do curso, e a professora Diana Vilas Boas Aleixo Souto é a nossa subcoordenadora. Esse curso, ele foi oferecido com 200 vagas, são 40 vagas por polo, e o nosso público-alvo são alunos que são graduados em algum curso superior,
mas que atua ou pretende atuar nessa área de gestão de documentos digitais, tanto em empresas públicas quanto em empresas privadas. Então, nosso objetivo é desenvolver conhecimentos e habilidades, né, principalmente preenchendo as lacunas de graduação e principalmente nos nossos egressos, né, do curso de arquivologia, que a partir de 2017/2, esses conteúdos, muitos deles são aprofundados, são passados, né, no curso de arquivologia da Universidade Federal. Mas quem se formou antes disso, ou quem não fez, não teve a oportunidade de conhecer essas disciplinas e esses conteúdos, e quer trabalhar com a área de documentos digitais, tanto em empresas públicas e privadas, então esse é o nosso objetivo, e apoiar a capacitação e a formação inicial e continuada desses profissionais que já atuam, né, querendo se atualizar ou queiram atuar nessa área. Então, as nossas aulas, hoje é a nossa aula inaugural, mas as disciplinas, elas começam na segunda-feira e vão de maio até outubro do ano que vem, de outubro de 2025. Nós teremos um trabalho de conclusão de curso, que, segundo o nosso projeto do curso, é um TCC individual, e com previsão de entrega até novembro de 2025. Então, nós vamos finalizar as aulas e depois nós vamos ter aí outubro e novembro para a gente ter essa apresentação dos TCCs. Bom, nosso curso está dividido em 3 módulos, e hoje vocês vão conhecer os professores do primeiro módulo. As disciplinas são Metodologia AVA, com a professora Luciana Itida Ferrari, onde vocês vão conhecer um pouquinho sobre a metodologia de educação à distância e se ambientar no ambiente. AVA significa Ambiente Virtual de Aprendizagem. Nós vamos ter também Introdução à Arquivologia, principalmente para quem não é da área, com a professora Diana Vilas Boas Souto Aleixo. Introdução à Tecnologia da Informação, com o nosso professor Henrique Monteiro Cristóvão. Legislação Arquivística, com o professor Tiago Braga da Silva. Documentos Arquivísticos Digitais, com a professora Diana Vilas Boas Souto Aleixo. Modelos de Negócio para Transformação Digital, com o nosso convidado externo, que é o professor Daniel Flores, com o apoio da professora Margarete Farias de Moraes. E a disciplina de Metodologia de Pesquisa 1, com o professor Tiago Braga da Silva, totalizando aí 150 horas. No módulo 2, nós vamos ter a disciplina de Gestão de Documentos Digitais, com a professora Margarete, Preservação Digital Sistêmica, com o professor Daniel Flores, com o meu apoio, Tânia Gava, Sistemas de Gestão Arquivística de Documentos, também conhecido como SIGAD, com a professora Luciana Itida Ferrari, e a disciplina de Metodologia de Pesquisa 2, também com a professora Luciana Itida Ferrari. E o módulo 3, nós vamos ter uma disciplina de digitalização de documentos com o professor André Malvedes, onde nós temos a previsão de uma oficina de digitalização. Nós vamos ter a disciplina de repositórios arquivísticos digitais confiáveis, também conhecido com a sigla de RDC-ARC, com a professora Luciana, e vamos falar também de ambiente de acesso e difusão de documentos digitais com o professor André. E seminário de pesquisa, que, juntamente com as disciplinas de metodologia 1 e 2, vai ser uma preparação para o TCC, né, dos alunos, que poderá ser um artigo científico ou um trabalho técnico, com a professora Margarete Farias de Moraes, totalizando 120 horas. Bom, isso que eu gostaria de inicialmente falar, né, e deixar os alunos tranquilos, porque são muitas informações no início. Hoje nós queremos conhecer os professores, os mediadores, mas também ouvir muito o professor Daniel Flores com essa temática tão importante, que dá nome ao nosso curso, mas todas essas informações, ao longo do tempo, nós vamos orientando os alunos. Então, é o que eu gostaria de falar hoje, e dar novamente boas-vindas, uma boa noite a todos, e que possamos aprender e aproveitar bastante o dia de hoje. Obrigada.
Nós agradecemos as palavras da professora Tânia, e agora nós teremos uma breve apresentação dos professores formadores que irão acompanhar o módulo 1. Primeiramente, eu chamo a palavra a professora Luciana Itida Ferrari. Boa noite a todos, eu sou a professora Luciana Itida Ferrari, para quem ainda não me conhece, eu já vi no chat do YouTube que tem vários conhecidos me dando oi, boa noite a todos. Eu sou professora do Departamento de Arquivologia, eu vou dar a primeira disciplina para vocês, vou estar ministrando a disciplina de Metodologia AVE, e depois eu vou voltar, né, como a Tânia falou, vou voltar lá no final do curso para dar mais aulas para vocês. Quero deixar aqui um convite. A minha primeira aula vai ser na segunda-feira, dia 20, agora, próxima segunda-feira, a partir das 19 horas. O link vai ser enviado para cada aluno. Quero que vocês participem, tá, dessa live, porque eu vou explicar tudo como é que vai ser a disciplina. Vou tirar dúvidas sobre o curso também. Então, e eu hoje vou estar monitorando o chat. Então, coloquem as perguntas de vocês no chat, no YouTube. Se possível, lembrem, né? Se vocês lembrarem, coloquem letra maiúscula, porque fica mais fácil de eu achar, e coloquem para quem é a pergunta. Então, se vocês quiserem perguntar coisas sobre o curso, podem colocar direcionado para mim ou para a Tânia. Se for alguma coisa que a Tânia possa responder, ela já responde hoje, senão eu vou, né, colocar na lista das coisas para a gente conversar na semana que vem. Ok? Então, algumas perguntas sobre o curso eu vou deixar para a gente responder na segunda-feira. Se forem perguntas para o Daniel, coloquem lá no chat, né, para o Daniel, e botem a pergunta de vocês, tá bom? Que eu vou estar monitorando. Muito bem-vindos, é com muita felicidade que a gente está aqui, viu, fazendo essa live para vocês, e que a gente vai começar esse curso. Um abraço, até breve. Obrigada, professora Luciana. Agora eu chamo o professor Henrique Monteiro Cristóvão. Aqui. Esse ano, acho que agora foi. Boa noite a todas as pessoas que estão presentes nessa transmissão que celebra o início do curso Transformação Digital em Gestão Documental. Eu me chamo Henrique Monteiro Cristóvão, sou lotado no Departamento de Arquivologia da UFES, sou também coordenador adjunto do mestrado do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação lá na UFES, e é realmente uma grande satisfação poder ministrar essa disciplina de Introdução à Tecnologia da Informação para vocês. As tecnologias da informação, elas são muitas, é um assunto muito amplo, muito diverso. Então, eu decidi trabalhar um software que vai poder ser muito útil para vocês nesse caminho de estudos aí da pós-graduação. Vocês vão ver um software de gestão bibliográfica pessoal. Você não vai só realizar uma gestão bibliográfica de referência das obras que você tem contato, mas você também vai poder fazer uma gestão de conhecimento sobre os assuntos que vai estudando, lendo, pesquisando ao longo do curso. Vai ser bem legal. Acredito que esse conhecimento vai ser um componente importante para a sua formação nesse curso, e, além disso, vai ser muito útil aí para auxiliar na organização dos seus estudos. Então, mais uma vez, sejam muito bem-vindos e até a disciplina, que já começa daqui a pouco, no mês de junho. Até lá. Obrigado. Obrigada, Henrique. Gente, infelizmente, 2 professores tiveram um contratempo, então não conseguiram entrar a tempo, mas eles vão estar fazendo também as suas disciplinas, ministrando, acompanhando com vocês durante o módulo 1, professor Tiago Braga da Silva e a professora Margarete Moraes. Eu, professora Diana, vou estar acompanhando vocês nas disciplinas de Introdução à Arquivologia e Documentos Arquivísticos Digitais. Também faço parte do Departamento de Arquivologia da Universidade Federal do Espírito Santo. Essas 2 disciplinas eu considero assim muito interessantes para principalmente aqueles alunos que estão começando a se familiarizar com a área. Então, a gente vai estar falando um pouquinho sobre como que se dão o surgimento da arquivologia, os primeiros arquivos, a questão do documento arquivístico e entrando no documento arquivístico digital. Bem, de um modo geral, a gente agradece a fala dos nossos professores formadores, e agora eu passo a palavra para os professores mediadores dos polos, aqueles que vão estar junto a vocês, acompanhando e sendo o auxílio nas dúvidas.
Bem, primeiro eu passo a palavra ao professor Raine Rodrigues Jadeski. Acho que o professor Raine não conseguiu também, acho que teve o professor Raine. Raíssa, o professor... aqui, muito bem. Professor Raine, passa a palavra a você. Só libera o microfone. Aí, agora sim. a gente vai te ouvir. Tive um problema com a conexão. Boa noite, pessoal. Eu sou Raine, sou doutorando, né, em educação, no programa de pós-graduação em educação da UFES, e vou acompanhar o polo de Baixo Guandu. Serei o professor mediador do polo de Baixo Guandu. É uma satisfação imensa estar com vocês. Contem comigo. Muito obrigada, professor Raine. Olha, isso que é bom, a gente vê todo mundo animado entrando nessa empreitada. Chama a palavra agora a professora Marciane Cosmo Lousada. Olá, boa noite a todos e a todas. Eu também quero dar as boas-vindas aos cursistas a essa especialização. Eu sou Marciane, sou mestre e doutora em educação pela Universidade Federal e estarei acompanhando como professora mediadora do Polo de Domingos Martins. Eu desejo a todos um ótimo curso e um grande abraço para todos. Obrigada, professora Marciane. Chamamos agora o professor Manuel Augusto Polastrelli Barbosa. Olá, pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindas e bem-vindos. Eu sou o professor Manuel, acompanharei o polo de Vargem Alta e sou doutorando em Educação em Ciências e Tecnologias pelo IFES. Até breve. Obrigada, professor Manuel. Passamos agora ao professor Sérgio Adriane Santos Moreira. Boa noite, pessoal. Eu sou o professor Sérgio. Vou acompanhá-los como professor mediador do Polo de Viana. Sou doutorando de gestão pela USP e vou ser o primeiro contato direto com vocês, né, os alunos aí do Polo de Viana. Então, desejo a todos um excelente curso. Obrigada, professor Sérgio. E agora eu passo a palavra à professora Denise Laureano Rocha. Olá, boa noite a todos. Eu sou Denise, eu sou arquivista da UFES, professora do Departamento de Arquivologia, professora voluntária, e vou acompanhar o Polo de Vila Velha. Já de antemão me coloco à disposição para auxiliá-los no que for necessário e espero que a nossa troca seja muito produtiva. Eu sou doutoranda em Ciência da Informação na Federal Fluminense também. Obrigada, professora Denise. E assim encerramos as falas dos professores e eu passo a palavra à nossa coordenadora, professora Tânia. Bom, agora nós vamos ouvir, né, o nosso palestrante, convidado, professor Daniel Flores, que é um parceiro, uma pessoa que tem fomentado essa área com muito amor, com muita paixão, podemos dizer assim. E eu sempre falo que eu sou muito grata pelo professor Daniel Flores, pela generosidade dele em transmitir para nós, passar tanto conhecimento e ser um entusiasta da área. Então, não poderia ser diferente, né, essa noite que, para nós, é memorável. Então, é um parceiro, já foi meu orientador em vários momentos aí da minha vida, e é com muita alegria, Daniel, que nós te convidamos. Na verdade, é um grande prazer, uma grande honra para nós termos você nessa noite conosco.
né, com esse tema que dá nome ao nosso curso. Então, sem mais delongas, porque queremos ouvi-lo, passo a palavra para que você mesmo se apresente, né? O seu currículo é muito grande, mas aí você pode até escolher o que quer falar. Então, fique muito à vontade, tá? E depois nós voltamos para a gente finalizar com as perguntas, mas fique à vontade. Muito obrigado por estar aqui conosco nessa noite. Tânia, obrigado. Boa noite a todos. É uma honra tremenda estar aqui. Eu tô muito feliz, estou muito honrado de ter sido convidado. Sejam todos muito bem-vindos. Este é um curso muito especial. É um curso que, ademais de inovador, é um curso disruptivo. Logo adiante vamos ver sobre isso. É um curso que tem a temática de transformação digital, mas é um curso que também tem uma funcionalidade de transformar digitalmente a formação e os especialistas na área de gestão de documentos. Então, ele é um curso muito especial, é um curso que tem conteúdos extremamente inovadores, é um curso que tem disciplinas como preservação digital sistêmica, é um curso que tem disciplinas como ambiente de acesso e difusão. Então, ele é um curso extremamente importante para a área, necessário nesse momento de transformação digital, de anseios da sociedade em transformar digitalmente a gestão de documentos, a preservação, o acesso e a transparência ativa. Sou professor Daniel Flores, sou bacharel em arquivologia, sou doutor em ciência da informação e atualmente estou lotado aqui na UFAL, Universidade Federal de Alagoas, em Maceió. E vou trabalhar com vocês 2 disciplinas, como foi apresentado pela Diana. Inicialmente, a primeira no módulo 1, sobre modelos de negócio. Nós também vamos abordar essa temática de modelos de negócio. E logo adiante, sobre preservação digital sistêmica. Essa abordagem sistêmica de Bertalanffy, né, de Ludwig Bertalanffy, de tratar o todo, da complexidade, da teoria geral dos sistemas, desde a gênese dos documentos, gestão, preservação e acesso, em uma cadeia de custódia digital arquivística. Bem, sem mais delongas, deixa eu compartilhar a tela para vocês. Aí está. Eu vou dialogar sobre transformação digital da gestão de documentos. Eu vou tentar dialogar sobre desafios e identificação de elementos para essa transformação digital, para esse movimento de transformar digitalmente os documentos. Essa apresentação vai ficar disponível, tem um link do encurtador que vocês podem depois baixá-la, comentar e me dar feedback sobre o que nós vamos dialogar hoje à noite. Bem, a gestão de documentos é um conceito recente. Teve origem no século XIX, mas foi somente após a Segunda Guerra, quando houve uma explosão documental, e esse conceito efetivamente amadurece e também se solidifica. Em 1946, foi criada uma comissão Hoover nos Estados Unidos que introduziu esse conceito, que nos Estados Unidos, Inglaterra e inicialmente Austrália, passou a chamar de Records Management, com procedimentos específicos, e criaram também uma área, um segmento para os profissionais, os Records Managers. Tinha os archivists, e agora passávamos a ter os Records Management. Eram os gestores de documentos, quase como 2 formações específicas para tratar toda essa complexidade da gestão de documentos. Logo em seguida, houve a formulação da teoria das 3 idades dos arquivos, tá? Com a adoção do conceito de gestão de documentos, isso após a segunda metade do século XX, que revolucionou a teoria arquivística, que estabeleceu requisitos em que os documentos de arquivo deveriam passar por fases distintas: arquivos correntes, arquivos intermediários, arquivos permanentes. Isso foi toda uma revolução, foi toda uma ruptura de paradigma,
E nós precisávamos ir além da compreensão de que os arquivos custodiados, desses documentos decorrente intermediário permanente, precisavam de uma cadeia de custódia digital de um todo. Então, gerir documentos em um sentido mais amplo significava, além de racionalizar esses documentos, essa produção, controlar a produção, garantir o uso, a destinação adequada, ou eliminação, ou guarda permanente, desde que eu precisasse. A gestão de documentos, de acordo com a Lei 8.159, isso já aqui no Brasil, em 1991, consiste num conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à produção, tramitação, uso, avaliação, arquivamento, em fase corrente, em fase intermediária, visando a sua destinação final. E ela pode ser ou eliminar ou recolher para a guarda permanente. Vejam que a gestão de documentos ela não vai ao permanente, ela tem um locus, ela tem até o momento da destinação final, e é disso que nós nos dedicamos. No artigo 216 da Constituição Federal, fica muito claro que cabe à administração pública, na forma da lei, a gestão documental e as providências para franquear a consulta a estes documentos quando necessário, dada a devida importância da gestão de documentos. Então, essa gestão de documentos é complexa, ela precisa ser implementada politicamente e operacionalmente através de um planejamento. Eu preciso de políticas, eu preciso da longevidade das políticas, eu preciso de organização, eu preciso de governança, de controle, da administração desses recursos humanos, dos materiais, espaço físico, equipamento, acompanhamento e avaliação sistemática dessa gestão de documentos, com o objetivo de aprimorar o ciclo de vida dos documentos desde a gênese, que é antes da produção, antes do nascimento, até a sua destinação final, seja em ambientes analógicos ou em ambientes digitais. E é claro que para isso nós temos procedimentos da gestão de documentos muito bem estabelecidos no campo, na ciência, desde elaborar uma política de gestão de documentos, conhecer a estrutura e as funções da instituição, identificar quem são os tomadores de decisão da administração estratégica, isso é muito importante, identificar os processos e os documentos gerados, analisar fluxos de trabalhos e demais procedimentos fundamentais desta gestão de documentos. E aí vem a primeira constatação sobre os documentos e arquivos, de que sim, existe uma demanda social por transformação digital dos arquivos, por conseguinte, dos documentos. Existe uma necessidade. Os cidadãos estão pedindo, as instituições estão pedindo, a administração pública nos pede, seja por economicidade, seja por agilidade, seja por e-gov, por governo eletrônico, seja por transparência, por melhoria no acesso, seja pela questão das catástrofes que estão acontecendo e estão nos acometendo e estão nos cobrando que nós tenhamos esses documentos representados digitalmente, que nós tenhamos esses documentos digitalizados ou digitizados, seja pela questão de transparência. Então, vamos começar a fazer algumas perguntas sobre essa transformação digital, sobre esse movimento. A primeira é, eu preciso atender essas demandas que a sociedade vem pedindo, vem cobrando, vem solicitando de transformação digital. Quando eu digo eu estou falando ciência, eu profissional da área, eu especialista. Então, agora, nós, alunos deste curso de pós-graduação em transformação digital, extremamente inovador, reiterando, extremamente disruptivo. Outra pergunta, os documentos arquivísticos,
já foram transformados digitalmente? Não? Não, já, né? A gente tem indícios disso. O judiciário brasileiro já não produz mais documentos analógicos, ou seja, processos jurídicos, processos judiciais analógicos em papel. O judiciário brasileiro só permite hoje, segundo as políticas e o que está acontecendo nos tribunais, processos judiciais eletrônicos, dos mais diversos sistemas de gestão processual. E sobre arquivos? Como transformar os arquivos digitalmente? Porque os arquivos ainda precisam de uma transformação digital. Os lugares, as entidades custodiadoras, aquele arquivo municipal, aquele arquivo de concentração da minha universidade, da minha prefeitura, do meu governo do estado, da minha secretaria federal, etc, etc. E das instituições privadas também. E por quais motivos um arquivo poderia ser transformado por disrupção ou inovação sustentada? Duas trajetórias que nós queremos discutir logo adiante. Essas perguntas, elas estão inclusive antecipando algo que nós vamos abordar em seguida. Os arquivos estão elaborando seus planos de transformação digital? Quer dizer, os arquivos estão sendo protagonistas em querer se transformar digitalmente? Aí outra pergunta: quais elementos indicariam que um arquivo é pró-disruptivo ou pró-inovação sustentada? São duas trajetórias distintas. Uma leva ou tem uma metodologia de uma forma e outra tem uma metodologia de outra forma. São duas trajetórias da transformação digital. Mais uma pergunta: quais elementos de transformação digital e alavancas-chave de valor o nosso arquivo possui? Esses elementos nós vamos, inclusive, tentar elencar. Sabe? Elementos que nos levam aos modelos de negócio para a transformação digital. E sobre a não adoção de políticas de software livre, como que o nosso arquivo está? Como que as nossas instituições estão nesse sentido? Bem, então, vamos falar agora especificamente sobre transformação digital. Vamos falar um pouco sobre conceitos, sobre definições. Transformação digital, de uma maneira simples e introdutória, é uma mudança, é uma guinada. Uma guinada com novos modelos de negócio. Já vamos tratar sobre eles, os modelos de negócio. É uma guinada com inovação, com conectividade, com usuários ou clientes e dados. Olhem que isso é muito importante o que vem a seguir. Não é transformação digital, não é só digitizar ou digitalizar. Em seguida, vamos distinguir. Vamos ver a diferença entre digitizar e digitalizar. Nós temos um problema no Brasil, na língua portuguesa e na língua espanhola, quando a gente traduziu digitizar ou digitize e digitalize. Estes são passos para uma transformação digital, mas não são transformação digital. Então, vamos às pesquisas, vamos às abordagens. Então, Marras, Benabu e Berrado, 2019, esses referenciais estão lá no final da apresentação, e nós vamos estudar isso com calma na nossa disciplina, no módulo 1, destacam que o termo é relativamente antigo e que apareceu pela primeira vez em 2000, Patel e McCarthy, estando associado ao que chamamos de digitalização ou digitização. Mas vejam, são termos distintos, mas que agora se refere a um fenômeno relacionado a novos usos dos consumidores. Objetos únicos que impactam diretamente nos atuais modelos de negócio e nas organizações. Ou seja, o modelo de negócio na transformação digital se transforma. Vamos começar a identificar esse denominador comum agora.
Modelo de negócio. Vocês vão ver que eu vou insistir bastante nisso até o final da minha fala. Henriette afirma que a TD, que é a transformação digital, é um processo de mudança disruptiva ou incremental. Por isso que nós vamos ter que aprender essas duas trajetórias, o que é disrupção, o que é a inovação sustentada, que é a incremental. Inovação sustentada é um grifo nosso, né? Eu que coloquei ali. Ele inicia com a adoção e o uso de tecnologias digitais. Então, evoluindo para uma conversão holística implícita de uma organização. Ou então, de forma deliberada, em busca de criar valor. Eu estou querendo criar valor na minha instituição. Valor para uma transformação digital, para os meus serviços, para os meus modelos de negócio. Kahn alerta que existe uma confusão de conceitos. Vamos estudar Kahn entre digital e transformação digital. No seu ponto de vista, não existe uma determinação clara e amplamente aceita para se definir a transformação digital. Claro, porque nós ainda encontramos textos não muito consistentes, é claro, que tentam ligar que fazer uma digitalização é transformação digital, ou que fazer uma digitização é transformação digital. Não é. São passos que servem para uma transformação digital que precisa da mudança do modelo de negócio. Vejam como o modelo de negócio é importante. Roger diz que a transformação digital não tem a ver só com tecnologia. Claro, não é só a tecnologia. E sim com estratégias e novas maneiras de pensar nas organizações. As novas maneiras de pensar estão intimamente ligadas, imbricadas com o modelo de negócio. A nova maneira de pensar do como fazer. Solis e Szymanski diz que a transformação digital é um realinhamento e com investimento em novas tecnologias de modelos de negócio. Olha o denominador comum. Olhem como os diversos autores aqui apresentados nos levam a modelos de negócio, mas não só a reprodução, a mudança ou novos modelos de negócio. Keynes 2017, nos diz o seguinte: a melhor compreensão da transformação digital é a adoção de processos e práticas empresariais para ajudar a organização a competir efetivamente em um mundo cada vez mais digital. Keynes deixa margem ali naqueles processos para os modelos de negócio. E aí trazemos Mendes, trazemos Tirador, que diz que a transformação digital é uma disciplina. Bom, já há um avanço aí. A gente fala de disciplina, eu já estou subindo o tom de um referencial que nasce essencialmente na administração, mas que hoje tem uma relação interdisciplinar profícua na arquivologia, profunda, extremamente inter e transdisciplinar, que afeta transversalmente as organizações e o modelo de negócio. Se mexe no modelo de negócio, mexe com os arquivos, mexe com a arquivologia, mexe com a gestão de documentos. E as suas competências, realizando pequenos ajustes e alterações, vejo que não é suficiente. Tem que se levar a cabo uma transformação digital que mude modelos de negócio. Um novo modelo de negócio ou um modelo de negócio alterado ou ressignificado. Bem, com esses entendimentos até aqui, é claro que eu vou ter que explicar agora aquelas trajetórias, né? As trajetórias da transformação digital. Aquelas duas trajetórias que pode ser disruptiva ou pode ser inovação sustentada. Então vamos lá. Vamos falar sobre essas duas trajetórias da transformação digital. A TD, a transformação digital, tem dois tipos básicos de inovação.
sustentada ou disruptiva, que seguem trajetórias muito distintas, completamente diferentes. São mundos à parte. E levam a diferentes resultados. Isso que é importante. Se eu fizer a transformação digital por disrupção, me leva a um lugar. Se eu fizer transformação digital por inovação sustentada, me leva a outro lugar. As inovações sustentadas ajudam organizações líderes ou inovadoras a criarem melhores produtos ou serviços que frequentemente podem ser vendidos com maiores lucros e seus melhores clientes, Elas servem a esses consumidores existentes de acordo com a definição original de desempenho, melhoria, benchmarkings, ou seja, de acordo com o modo como o mercado historicamente definiu o que é bom, o que é melhor para aquela área, para aquele negócio. Um engano muito comum a respeito da teoria da inovação disruptiva é de que as inovações disruptivas são boas, enquanto que as inovações sustentadas são ruins. Isto é falso. Nós precisamos de um diagnóstico, nós precisamos de um estudo para decidir qual trajetória eu vou implementar na gestão documental desta prefeitura, na gestão de documentos deste governo, desta universidade. As inovações sustentadas são vitais para um setor saudável e robusto, na medida em que as organizações se esforçam para fazer melhores produtos e oferecer melhores serviços para seus clientes. As disruptivas agora, vamos ver as disruptivas. Por sua vez, não procuram trazer melhores produtos para clientes existentes em mercados estabelecidos. Ao contrário, em vez disso, elas oferecem uma nova definição do que é bom. É um novo produto de todo, assumindo normalmente o formato de produtos mais simples, mais convenientes, mais baratos e que atraem novos clientes, e não os clientes que eu já tinha, menos exigentes. Com o tempo, elas acabam tendo que se ajustar, se aperfeiçoar suficientemente no sentido de atender às demandas desses clientes e que precisa transformar esse determinado setor. Mas vejam, destas duas trajetórias, disruptiva ou inovação sustentada, nós não podemos confundir. Uma nova definição do que é bom é disruptivo. Eu não posso confundir com novos modelos de negócio. Novos modelos de negócio é fundamental, é o core da transformação digital. E o core da transformação digital, que é o novo modelo de negócio, pode ser tanto disruptivo como inovação sustentada. Disruptivo, produto novo. Sustentada, baseada nos referenciais que eu já tinha, visando melhoria, visando um produto melhorado para os meus clientes, com os meus referenciais atuais. Não precisa ser um produto novo, é um produto continuado. Pode ser tanto disruptiva quanto sustentada, mas sempre esta definição não é ao azar. Esta definição tem que ser orientada por um diagnóstico, por um estudo. Eu também tenho que considerar que a sociedade, e não somente o mercado, né, não é só o mercado, vem nos demandando cada vez mais de nós, profissionais da informação, arquivistas, profissionais dos arquivos, por essas mudanças, para que nós passemos a oferecer custódia digital, para que nós passemos a ter digitalizações arquivísticas, para que nós passemos a oferecer segurança jurídica dos natos digitais. Para esse coletivo da cidadania, não importa se a trajetória vai ser disruptiva ou se vai ser inovação sustentada. Então, esta questão recai
a nós, a vocês agora, a vocês, alunos da pós, alunos do curso, para diagnosticar o quão pró-transformação digital estão os nossos arquivos. E aí nós vamos ter que olhar e estudar este arquivo ou esta instituição, ela é pró-disruptiva? Ela precisa de um produto novo? Como que eu chego a esse diagnóstico? Por que ela é disruptiva? Por que ela tem que ter um produto novo? Muito provavelmente porque ela não estava em viés de transformação digital. Ela não tinha um plano, ela não tinha as alavancas chaves de valor, talvez alguma resistência, ou estava muito analógica, eu preciso de um produto totalmente novo, disruptivo. Agora vejam, aquela instituição que já vinha trabalhando com digital, que já vinha trabalhando com preservação digital, que já vinha trabalhando com documentos arquivísticos digitais, digitalização, digitização, essa não é pró-disruptiva, esta é pró-inovação sustentada. E é por isso que eu tenho que ter muito cuidado com esse diagnóstico. Bem, ainda sobre transformação digital. Existem nuances que nem sequer os dicionários, como o DRAI, o dicionário da Real Academia Espanhola, nem o Aurélio e etc., consideraram. Na hora que foram traduzir para o português do Brasil, português não só do Brasil, Portugal e etc., sabe? Ou para o espanhol. Quando foram traduzir o digitization ou digitize, ou então o digitalize, criaram um balaio de gatos e reuniram o digitize e o digitalize para um único conceito, digitalização. Isso está na sociedade. Nós dizemos digitalizar uma foto. É um equívoco. Quando nós formos tratar de transformação digital, esta acurácia é extremamente importante. Então, vejam, vamos tratar disso. Digitização, ou digitization em inglês, significa conversão de um formato analógico para um formato digital. Quando eu tiro a foto de um documento, é a representação da informação com uma linguagem binária de zeros e uns. É a representação de um documento analógico para um ambiente digital, para um sistema. Por exemplo, posso digitalizar um documento, um memorando, um ofício, uma carta, para salvar num CD, num HD, num pendrive, num RDCA, num repositório arquivístico digital confiável. Então, isso não é digitalizar, isso é digitizar. Agora sim, vamos para digitalizar, ou a digitalização. Esse é o digitalization do inglês. Significa o uso de dados ou de tecnologia para automatizar um processo de negócio, um modelo de negócio. É, de maneira bem corriqueira, bem coloquial, é um informatizar. Não é tirar a foto do documento e representar como nós estamos fazendo. Ou seja, é reproduzir um modelo de negócio, um processo de negócio no mundo analógico, no mundo digital. O problema é que quando nós fizemos as traduções, nós tratamos isso como sinônimo. Autores como Mahrez, Benabou, Derrado e etc. destacam isso. Então, vejam, digitizar ou digitize é o que os arquivos fazem. Aí está um print do Arquivo Nacional Digitizing Temporary Records, documentos intermediários, como representar digitalmente. Digitizing Permanent Records, ou seja, representar digitalmente documentos de caráter permanente. Agora vamos ao digitalizar. Digitalizar, que é o digitalize ou digitalization, pode ser implementar um sistema de gestão de documentos.
é o informatizar. Ou implementar um RDC Arc não é tirar a foto ou escanear um documento ou digitizar um vídeo, por exemplo, para o ambiente digital. Transformar digitalmente é outra coisa. Transformar digitalmente é quando nós mexemos, mudamos ou criamos novos modelos de negócio. Gente, é o que foi feito com essas tecnologias aqui. Primeiro ali, a Uber. A tecnologia Uber foi uma transformação digital. E, inclusive, foi uma transformação digital por qual trajetória? Disruptiva ou inovação sustentada? O Uber, quando chegou, quando foi criado, ele foi lá pegar o negócio dos taxistas e seguir com os taxistas e seguir com aquele modelo de negócio, incrementando e melhorando aquele modelo de negócio? Não. O que o Uber fez? Um novo produto, uma nova solução, um novo modelo de negócio com uma concepção de algo melhor, mais simples, mais barato, mais econômico, que ao longo do tempo teve que se ajustar. Isso é transformação digital, mas uma transformação digital com uma trajetória disruptiva. A mesma coisa com Airbnb, com o alojamento, com a hospedagem. A mesma coisa com Netflix, com o sistema, com a indústria cinematográfica. Foi toda uma ruptura de paradigmas. Então, com isso, com esse movimento, agora eu pergunto, para que vocês me devolvam ou em perguntas ou em comentários, no chat, aí no YouTube que vocês estão acompanhando e que a Luciana vai trazer para mim depois. Vocês estão conseguindo identificar modelos de negócios digitais para transformar digitalmente os arquivos, a gestão de documentos, a preservação, o acesso e a transparência ativa? O meu olhar tem que ser um olhar agora de modelos de negócios para transformar digitalmente. A pergunta é, como transformar digitalmente as entidades custodiadoras no Brasil, primando pela inovação sustentada? Eu primo pela inovação sustentada. Dentre as duas trajetórias, eu primo pela inovação sustentada, porque ela vai seguir com aquele referencial, com aqueles clientes, com aquela metodologia. Eu só poderei ir para a disruptiva quando eu tiver um diagnóstico, quando eu tiver que aquele setor está resistente, não quer inovar, não quer se transformar, está muito analógico, não há condições de transformar digitalmente por inovação sustentada. Então, o diagnóstico nos leva à disrupção tecnológica. Trago esse referencial para vocês, transformações digitais no Brasil, da McKinsey. É um referencial muito interessante que nos trouxe o referencial de alavancas-chave de valor. Essas alavancas-chave nós vamos tentar traduzir para os arquivos. Primeira, são 4. Primeira, modelos de negócio. Vocês viram a importância dos modelos de negócio, né? As formas de operar e os novos modelos. Por exemplo, a disciplina que nós vamos ter na nossa pós. Preservação digital sistêmica, oferecer custódia digital. Segunda alavanca-chave, conectividade. É um elemento estruturante para a transformação digital. Terceiro, processos. Foco na experiência do cliente. E quarto, analytics, dados. Tomada de decisão baseada em dados. Então, os nossos instrumentos arquivísticos em dados, documentos arquivísticos disponibilizados, transparentes e acessíveis em dados. Isso é importante. A AIDQ, ela mensura a maturidade digital de uma empresa em analytics e digital em 4 dimensões e 22 práticas. Vamos dar uma passadinha por essas dimensões. Estratégia. Veja que agora eu já começo a puxar para os arquivos e para a gestão. Consciência da mudança manifestada em algum documento. Gente, eu vou diagnosticar, então eu tenho que olhar o arquivo.
O arquivo, ele tem algo, ele tem um plano, ele tem algum documento que manifeste a sua intenção de transformar-se digitalmente? Existe uma aspiração ambiciosa e de longo prazo? Está vinculado à estratégia de negócio do arquivo? A centralidade do cliente, a estratégia da transformação digital. Aí as plataformas de acesso e difusão, professor André Malverdes, lá nos ambientes de acesso e difusão. Oportunidade de crescimento e um roadmap específico do arquivo. É a transformação digital do arquivo. Vamos às capacidades agora. Marketing e vendas digitais, ou seja, o consumer, o usuário do modelo OAS. Vocês vão estudar muito o modelo OAS com a professora Tânia, muito com a professora Tânia Gava. A jornada do cliente, dados e analíticas, documentos em dados ou documentos com dados. Foi anexado para reuso no futuro. Modelos e plataformas tecnológicas e foco na geração de valor. Vamos agora à organização. Estrutura, vinculação do arquivo estrategicamente, ele está numa boa posição hierárquica, ele tem capacidade de monitorar o acompanhamento da gestão de documentos, da política. Caso contrário, um arquivo numa posição hierárquica lá embaixo não vai ter condições. Colaboração entre negócio e tecnologia, o arquivo e a TI. Como que está a relação entre esses dois que são entes estratégicos da transformação digital e que serão responsáveis pela custódia compartilhada? Talentos, que competências que os meus profissionais arquivistas e técnicos e profissionais dos arquivos precisam? Proficiência, né, em analytics e digital. E governança e métricas. E a cultura? Agilidade, aprendizado, experimentação, colaboração interna, orientação, mentalidade baseada em dados. Planta de engenharia, gente. Eu não vou capturar ou arquivar somente a planta em PDF. Se eu tiver uma mentalidade, uma cultura de transparência para a transformação digital, eu vou capturar a planta em dados. A planta no formato DWG, por exemplo, em CAD, em AutoCAD, para reuso no futuro. A fotografia, não só a fotografia manifestada, mas a fotografia em dados. .RAW, .NEF, para reuso, para uma cultura de transparência. De forma simples, rápida, o que é modelo de negócio? É a forma como a instituição, a empresa, o arquivo, o setor, cria, entrega e captura valor. Ou seja, todas as etapas previamente definidas sobre o negócio, sobre o modelo de negócio, sobre o procedimento. Lembrando que nós temos contextos econômicos, sociais, culturais relacionados a esse modelo de negócio. Pergunta: nossos arquivos, nossas instituições estão realmente se transformando digitalmente? Ou só estão digitizando ou digitalizando, ou produzindo natos digitais? Sem mudar os seus modelos de negócio, sem criar novos modelos de negócio. Essa pergunta é a pergunta do milhão, é a pergunta-chave, é o padrão ouro. Chegamos à proposta das alavancas-chave, aquela proposta do McKinsey, do referencial do McKinsey, só que agora nós vamos nos preocupar com uma tradução arquivística. Então, primeira alavanca-chave, novos modelos de negócio que estejam focados em custódia digital arquivística, na preservação digital sistêmica. Seguinte, conectividade nos arquivos. Um foco no preservador, um foco nos usuários, engajamento em tempo real. Como é que eu envolvo o meu usuário com as minhas plataformas de transparência? Eu estou investindo em patrimonialização das minhas plataformas, de que o usuário passe a ter o sentido de que aquela plataforma
é sua, é seu. Aquela plataforma online, aquele lugar de memória, Pierre Nora, né? Só que agora ressignificado, um lugar de memória digital. Terceiro, os processos de transformação digital nos arquivos, com foco no usuário. E por último, analytics, inteligência analítica em dados arquivísticos. Uma melhor tomada de decisão com uma cultura de dados. Aquela planta de engenharia com dados. O plano de classificação de documentos, o PCD, com dados. Não só o PDF dele, mas em dados para reuso. A fotografia digital com dados encapsulados e encrustados. E aí nós elaboramos perguntas. Eu vou listar aqui só 6. É o que o tempo vai permitir. 6 de um total de 45 questionamentos que nós implementamos com financiamento do CNPq. Estamos a 40 minutos, tem mais 10 minutos para eu encerrar, acho que vai dar tempo sim. Tá? Que foram aplicadas via Lei de Acesso à Informação, a LAI. Aliás, parabéns a todos vocês, a todos nós, pelo aniversário da LAI hoje. Pelo aniversário da Lei 12.527, a Lei de Acesso à Informação de 2011. Primeira pergunta. A entidade custodiadora de vocês, ou aquela que vocês vão diagnosticar, já está oferecendo custódia digital arquivística para o seu produtor? Quer dizer, o produtor pode transferir ou recolher os documentos para a entidade custodiadora? Em cadeia de custódia digital, com um repositório arquivístico digital confiável, de acordo com as orientações e as resoluções do CONARC, do Conselho Nacional de Arquivos. Lembrando que os RDC-ARCs estavam regrados pela resolução número 43, e que agora é a 51 que foi atualizada. A produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento em fase corrente intermediária está orientada a requisitos? A guarda permanente é implementada em um RDC-ARC, um repositório digital confiável? Outra pergunta. Daquelas 45, destaquei só 6 aqui para essa palestra. A instituição já implementou uma plataforma arquivística de acesso e transparência ativa? Cultura de dados, envolvimento do cliente. A plataforma de vocês, a instituição de vocês já tem? Os instrumentos de gestão de documentos são difundidos em padrão de dados abertos com reuso? Quer dizer, não compartilhar só PDF do plano de classificação. Não compartilhar só um doc ou PDF da tabela de temporalidade, mas em dados, em analytics para reuso, com cultura de dados. Os instrumentos de pesquisa também e os sistemas de negócio que produzem documentos arquivísticos na instituição já estão interoperáveis ao repositório arquivístico digital confiável? Essas perguntas são chave, são importantíssimas. São as alavancas-chave de valor. Estes textos eu queria deixar destacado aqui, são textos que nós vamos estudar muito na nossa disciplina de modelos de negócio para uma transformação digital da gestão de documentos. São textos que estão lá no referencial no final da apresentação. Eu vou dar um destaque sobre esse, que foi publicado pela ALA, Associação Latino-Americana de Arquivos, no ARQUE, no boletim da ALA. A transformação digital compulsória que vem acometendo os arquivos. É compulsória. Os documentos e arquivistas. Quais subsídios temos para uma tomada de decisão? Disruptiva ou inovação sustentada? Aquelas duas trajetórias que eu posso escolher, mas não ao acaso. Essa escolha tem que ser baseada em um diagnóstico científico, tá? Analisando o perfil da instituição e o quão pró-disruptiva ou pró-inovação sustentada a minha instituição é. Chegamos às considerações finais, gente. 44 minutos e estamos bem. Chegamos. Vocês conseguiram identificar, com esse diálogo breve, claro, né?
modelos de negócio digitais para transformar os arquivos, para transformar os documentos, para transformar a gestão de documentos nas instituições de vocês? Lembrando, não é só digitizar, não é só digitalizar. Lembrando, esta acurácia conceitual aqui é extremamente importante nesse curso, nesse referencial. Por quê? Porque nós não podemos usar só um conceito de digitalização. É isso que aconteceu na tradução que foi feita do inglês para o português e para o espanhol. Nem o DRAI, nem o dicionário da Real Academia Espanhola trouxe essa acurácia. Nós, especialistas, não podemos nos furtar a isso. Nós não podemos continuar utilizando este conceito. Nós temos que diferenciar, porque são steps distintos. Digitizar é representar um documento analógico em dígitos binários, ou seja, tirar uma foto, digitizar um vídeo e etc. Digitalizar é outra coisa. É como um informatizar. É como criar um SIGAD, é como implementar um sistema de gestão de documentos, como implementar um repositório arquivístico digital confiável. Quais entidades custodiadoras que vocês conhecem, vocês já tiveram contato, já se transformaram digitalmente ou estão em processo de inovação sustentada, trajetória inovação sustentada ou trajetória disruptiva, um novo produto. Tá? Outra pergunta, claro que aqui de forma introdutória. Meu arquivo, o arquivo de vocês, ele é pró-disruptivo ou pró-inovação sustentada? Dividam comigo, por favor. Eu quero esse feedback de vocês para o diálogo. Aqui estão algumas das referências que nós dialogamos aqui nessa palestra, nesse momento magnífico que me foi propiciado, que eu tenho que agradecer pelo convite, pela possibilidade de estar nessa pós-graduação tão importante, tão inovadora, tão pró-disruptiva, porque vai criar profissionais, vai formar profissionais de altíssimo nível em transformação digital. Então, reitero meu obrigado, estarei a partir de agora à total disposição, devolvo a palavra para a Tânia e vou ficar aguardando os feedbacks de vocês, sejam por perguntas, sejam comentário, sejam respostas àquelas que eu coloquei, que eu planteei, o quão disruptivo, o quão pró-inovação sustentada são os arquivos que vocês trabalham, ou já tiveram conhecimento, ou já visitaram, ou da cidade de vocês, ou que vocês tiveram algum tipo de contato. Obrigado pela oportunidade, Tânia, obrigado e parabéns a todos nós por essa pós-graduação. Obrigada, professor Daniel, como sempre, né, muita informação, muitos conhecimentos novos, né, cada vez que a gente vai avançando e a gente vai vendo como a gente precisa realmente desses conceitos, entender, né? Quem me conhece sabe que eu gosto muito de conceitos e eu acho que faz muita diferença, são muitas coisas novas, mas nós temos aí uma pós, né, pela frente, muitas disciplinas, é só, né, dar o gostinho mesmo de tanto conhecimento novo para a gente. Tem uma pergunta aqui, o Guilherme Alves, ele falou assim, professor Daniel, essa mudança do judiciário em implantar uma gestão de documentos puramente eletrônica entra no caso da inovação disruptiva? É isso? Guilherme, obrigado. Definitivamente é. Não à toa ela é disruptiva, até porque no caso do judiciário, essa virada de chave, essa guinada da produção de processos judiciais eletrônicos, inclusive nós tivemos um dos sistemas que é muito conhecido, que é o PJE, a sigla PJE, e é um dos mais conhecidos no Brasil inteiro. Não é o único, tem o EPROC, SAG, etc. Todos eles nasceram disruptivamente. Por quê? Deixa eu explicar melhor agora por quê, Guilherme. Porque eles não estavam pensando que esses documentos tinham que ser objeto de uma gestão de documentos.
E na criação, eles não aplicavam a tabela de temporalidade nesses sistemas judiciais. Então, veja o quão disruptivo era. Inclusive, esses sistemas não arquivavam. Inclusive, esses sistemas não recolhiam os processos judiciais. Isso foi objeto, inclusive, de um desconforto entre os tribunais, porque imagine só, um magistrado, um juiz, ele profere a sua decisão e ele diz: arquive-se. Ele tem essa autoridade. Mas aí aquela solução ela era tão disruptiva, tão simples, era um produto novo, que visava fazer uma transformação digital, e é transformação digital, só que a trajetória não era inovação sustentada, não era baseada nos referenciais arquivísticos, nos fundamentos, nos requisitos e princípios. Sim, pautada numa disrupção. E aí o que a gente fazia? A gente desrespeitava o magistrado. E eu não arquivava. O PJE não arquiva ainda hoje. Ele está em processo de ajustes. Ele não arquiva, ele não faz o pacote CIP e não tramita o pacote CIP para o ambiente de preservação, que é a disciplina que vocês vão estudar, Repositório Arquivístico Digital Confiável, o RDC-ARC, que é a resolução 43 do CONARC, que foi atualizada para 51. Então, veja como isso era disruptivo. Veja como esse sistema judicial mantinha documentos de caráter permanente na fase de gestão de documentos, no corrente intermediário, fragilizando esses processos judiciais e criando toda sorte de possibilidade de adulterações, de invasão, de corrupções e etc. Bem, que foi magnífico que o judiciário fez? Emanou uma política de altíssimo nível, a sua resolução 324 do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, que obriga, olha essa palavra, é forte, né? Obriga todos os tribunais do Brasil a implementarem... Abram essa resolução, por favor. Não, agora não. Agora é claro que eu vou dar a resposta. Mas lá na minha disciplina, sim que nós vamos estudá-la. Essa resolução do CNJ, que tem um poder político tremendo em todos os tribunais do Brasil. Não só Tribunal de Justiça, Tribunal Eleitoral, tribunais superiores, STF, Supremo, tribunais militares e etc. A implementar em RDC-ARC, Repositório Arquivístico Digital Confiável, que faz o quê? Adequa aquela disrupção aos requisitos da área. Então, o PJE passa a arquivar. O caso mais emblemático de todos, o do TJDFT, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que implementou, com a parceria do IBICT, o arquivamento do DJE em cadeia de custódia digital arquivística plena. Ou seja, o sistema, através de um plugin, de um ambiente, entra no DJE e conforma pacotes, porque ele não fazia, porque ele era disruptivo. Então a resposta é essa, Guilherme. Eram soluções de transformação digital, só que soluções de transformação digital não inovação sustentadas, não incrementais, mas sim disruptivas. A pergunta é, será que houve efetivamente um bom diagnóstico? É isso que nós queremos a partir de agora com essa formação. Diagnóstico, sempre diagnóstico para a tomada de decisão da transformação digital. A trajetória ou vai ser disruptiva, somente quando necessário, ou vai ser inovação sustentada, pautada nos referenciais, pautada nos produtos que já existem, requisitos, procedimentos e metodologia. Guilherme, espero ter respondido e brigadíssimo pela pergunta. Professor Daniel, a Lívia, ela fala que desde 2015 via essas mudanças e
participei da implantação do SEI, CIPAC, em 3 instituições públicas diferentes até hoje, e segue os 3 sem RDC-ARC, e sem gestão documental real. Né? Se você quiser comentar. Lívia, exatamente. Então, olha, o cenário, por mais que nós estejamos felizes que o cenário está melhorando, olhem essa resolução do CNJ, olhem como os tribunais do Brasil estão mudando arquivisticamente. Vocês estão com o Google aberto aí, ou Yahoo, ou qualquer outro buscador de vocês, procurem Atom, ATOM, que vocês vão estudar com o professor André, lá no ambiente de acesso e difusão, ATOM, e escrevam o nome de um tribunal. Vocês vão encontrar uma imensidade de tribunais de justiça eleitorais, do trabalho e etc., com essa plataforma arquivística. Foi uma mudança, uma transformação digital não disruptiva, uma transformação digital sustentada, uma transformação digital com requisitos, pautada. Mas, por mais que nós tenhamos isso, Lívia, por mais que nós tenhamos conseguido esse avanço, deixa eu falar agora além do judiciário. Lívia, já que você me propiciou, vamos falar dos ministérios públicos também. Tem a resolução do CNMP. É outro presente para vocês, né? Para todos nós. Conselho Nacional dos Ministérios Públicos, CNMP. O CNMP, no mesmo caminho, na mesma pegada de transformação digital, arquivística, elaborou uma resolução para todos os MPs do Brasil. Gente, MP federal, MP estadual, todos. Lembrando que o Ministério Público não pertence a nenhum dos poderes. Não é executivo, não é legislativo, não é judiciário. E o CNMP elaborou essa resolução, a 224 do CNMP, que também obriga a todos os ministérios públicos do Brasil a implementarem repositório arquivístico digital confiável, de acordo com a resolução do Conselho Nacional de Arquivos, a resolução 51, que foi atualizada da 43. Veja, Lívia e todos vocês, como essa resolução, a 224, também é outra contribuição. Não só... Bom, isso quer dizer que todos os tribunais do Brasil vão ter que fazer o mesmo caminho. Vão ter que implementar ambiente de preservação, ambiente de acesso e difusão, cadeia de custódia digital arquivística plena, orientada a requisitos. Não basta mais ficar só com o sistema de gestão, não basta mais produzir e salvar numa pasta, não basta mais salvar e botar uma tag, um metadado e dizer que está arquivado, e mentir para o procurador, mentir para o juiz, mentir para o desembargador. Não podemos mentir mais, que agora estamos orientados a requisitos. Então, Lívia, quando você falou do SEI, e você falou do CIPAC, e poderia ser o Super, que infelizmente foi descontinuado, e etc, 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 eles ainda não estão arquivando, mas estão em processo. Tem, inclusive, uma live do Thiago, que eu recomendo, que está disponível na internet, do Thiago, diretor do IBICT, junto com o outro Thiago, o Thiago do Arquivo Público do Estado de São Paulo, que está em estudo, está em procedimento, o arquivamento do SEI. Olha que magnífico. O SEI foi disruptivo, não foi, gente? O Sistema Eletrônico de Informações, lá do 4º TRF, disruptivo. Não arquivava, não classificava, não aplicava TTD, não aplicava tabela de temporalidade, e achava que não precisava nada disso. Ledo engano, porque foi por uma transformação digital disruptiva, achando que nada disso que nós estamos dialogando aqui era preciso. Que bom que se deram conta que a segurança jurídica da nação, dos cidadãos, requer cadeia de custódia digital arquivística. Aquilo que o ministro do STF disse quando invalidou aquelas provas, porque elas eram levadas fora do ambiente de preservação. E o ministro falou na sua decisão, eram levadas dentro de sacolas de supermercado.
Olhem que absurdo. Profundamente disruptivo, profundamente analógico, quando que, na verdade, esses documentos, esses registros, tinham que estar baixo custódia arquivística, tinham que estar em um ambiente protetivo. E então, Lívia, tanto SEI, quanto CIPAC, quanto etc, 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 SIGADOC, etc, em curto ou em médio, eu vou preferir curto, mas em médio prazo, muito em seguida, vão estar sendo objeto dos estudos de vocês, de transformação digital por inovação sustentada. Agora, tenham em mente, se nós não temos um cenário com diagnóstico pró-inovação sustentada, a coisa não fica parada. A sociedade, a gestão, os administradores, os políticos, etc, etc, vão fazer a transformação digital de qualquer forma, vão fazer a TD, mesmo que seja disruptiva. Por isso que é importante o papel de vocês em diagnosticar. Este setor é pró-inovação sustentada. Agora, esse setor que está profundamente analógico, que não se preparou, que não tem um plano, que não tem protagonismo, ele é pró-disruptivo. Ele precisa de uma ação disruptiva para inovar, para ir adiante, para chegar num cenário de transformação digital. Quando houver diagnóstico, sim. Na ausência de diagnóstico, não. Olhem que área de estudos magnífica para vocês, que protagonismo para vocês nesta pós-graduação de transformação digital da gestão de documentos. Obrigado, Lívia. Obrigado, Tânia. Professor Daniel, o Fernando Castor está perguntando assim, esses sistemas que não têm a noção de custódia, normalmente são pensados apenas pelo, entre aspas, pessoal da TI. Então, se você puder comentar. Fernando, não só, né? Não só, na verdade, ele é pensado ou foi concebido, foi gestado por não especialistas, sabe? Foi gestado por profissionais que não colocaram na mesa, no cenário, esses referenciais. Mas vejam, não só os referenciais arquivísticos agora tem que ser colocado na mesa também, Fernando, os referenciais desta pós-graduação, que é da transformação digital. Esses profissionais precisam diagnosticar. Vai acontecer a transformação digital? Vai. Mas esses profissionais precisam diagnosticar se ela será ou disruptiva ou inovação sustentada, ou como Benabu nos diz, ou como Marras nos diz, incremental. Olha a importância da literatura, né? Olha a importância da ciência, olha a importância dos referenciais científicos da transformação digital. Agora nós temos na mesa, no cenário, referenciais consolidados. E lá no início, nós não tínhamos ainda a resolução do Conselho Nacional de Justiça, a resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, a portaria das IFES. Por favor, anotem essa portaria. Portaria 613 do MEC. A portaria 613 do MEC obriga a todas as universidades que implementem repositório arquivístico digital confiável. E essa implementação de repositório arquivístico digital confiável nas universidades federais é o objeto de vocês, que vão ter que transformar digitalmente essas universidades. E aí eu imagino que vocês já vão sair daqui agora, desta palestra inicial, se perguntando, a minha universidade já tem RDC-ARC? Vocês vão começar a perguntar agora para o pessoal do arquivo. A universidade que eu fiz a minha graduação, a universidade que eu fiz uma outra pós, a universidade que eu tive conhecimento, a universidade lá em Brasília, lá no Rio Grande do Sul, lá em Santa Catarina, etc, etc. E toda homenagem e reconhecimento e solidariedade aos meus conterrâneos gaúchos, né?
nesse momento, aproveitar para falar aqui, sabe, todo o nosso apoio, como estão estas universidades? Elas já têm repositório arquivístico digital confiável implementado? Gente, vamos usar a Lei de Acesso à Informação. Olha aí a data de hoje, que é muito especial, a data em que está fazendo aniversário a Lei de Acesso à Informação, a Lei 2.527, que permite que eu possa pedir essa informação agora no meu tablet, agora no meu dispositivo digital. A minha universidade já implementa repositório arquivístico digital confiável de acordo com a resolução 51 do CONARC e contemplando ou atendendo a portaria número 613 do MEC, que obriga todas as universidades. A Lívia perguntou antes do SEI. O SEI vai ter que ter um RDC-ARC, Lívia. Anteriormente. O CIPAC vai ter que se conectar com o RDC-ARC, porque está lá na portaria 613 do MEC. Então, veja como agora o cenário é diferente, os elementos são diferentes para a transformação digital. O nosso diagnóstico que nós vamos aprender a fazer na disciplina de modelo de negócio é diferente. Os elementos e os subsídios que nós temos agora são diferentes. Espero ter respondido. Obrigada, Daniel. Ela tinha até perguntado aqui, né, se existe norma vigente, e aí você já falou. A Elaine Pinheiro perguntou se poderia falar um pouco sobre a Arquivemática, que foi lançado hoje. Elaine, claro que sim, obrigado. Não sei se você viu pela postagem nossa, ou se foi pelo fórum. Hoje é um dia muito especial, né? Definitivamente. Que dia magnífico, dia de aniversário da Lei de Acesso à Informação da LAI, dia de inauguração da aula inaugural dessa pós em transformação digital, que é tão importante no cenário brasileiro, se não mundial, se não na América Latina. Nós teremos um impacto na América Latina. Já dialoguei com a nossa colega Tânia, a professora Ana Slasher, do RIBEO, do Grupo de Estudos de RIBEO, de Formação Universitária na Associação Latino-Americana de Arquivos. Ela já tem conhecimento dessa pós e ficou encantada com a proposta, com a metodologia, com as disciplinas inovadoras que tem. E, Elaine, hoje é outro dia especial novamente, porque foi lançado um novo Arquivemática, versão 1.16. Arquivemática, software livre, que é uma das alternativas que implementa a resolução 51 do CONARC, antiga 43, RDC-ARC, software livre. As instituições podem baixar e adotar livremente. Elaine, como destaque especial dessa versão, além da atualização de tecnologias, melhorias, etc., essa versão 1.16 do Arquivemática traz o PRONOM novo. Ele atualiza o plano de preservação digital do Arquivemática com inúmeras melhorias. Essa versão é muito boa. Essa versão traz tudo que tem de mais atual do PRONOM lá do Arquivo Nacional do Reino Unido, que é o mantenedor do serviço PRONOM de todos os formatos de preservação digital dos 3 pacotes, né? Do CIP de submissão, pacote de submissão, o AIP, pacote de arquivamento, o DIP, pacote de disseminação, tudo referencial que vocês vão estudar. Quem não conhece, vai estudar na disciplina de repositório arquivístico digital confiável com a professora Tânia. Tá? Então, assim, hoje é definitivamente um dia muito especial, muito. Essa versão era uma versão esperada e é mais um presente para nós. E o Arquivemática, Elaine, implementa tudo aquilo que eu acabei de falar dos tribunais. A resolução 324 do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, é a solução para a resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP, a 224, e é uma solução em software livre para a portaria das universidades, a portaria número 613 do MEC, é o RDC-ARC, é a resolução 51 do Conselho Nacional de Arquivos.
Que belo dia, meus parabéns. Esse dia é muito emblemático, muito significativo para todos nós. Obrigada, professor. Vamos encaminhando aqui para as perguntas finais. Né? O Júnior, ele diz que essa nova organização de documentos funcionais é um novo produto? É um novo produto. A dúvida é se essa organização, como novo produto, quando que vai ser adequado a todos os requisitos. Toda vez que não há uma adequação plena nesta transformação digital aos requisitos da área, aos produtos da área, quando a gente fala de requisitos, vocês vão estudar na disciplina de gestão de documentos digitais, que nós temos 2 modelos de requisitos no Brasil. Vejam como nós somos extremamente especiais nisso. E protagonistas e profundamente importantes num cenário de gestão de documentos. Nós temos um modelo de gestão de documentos aqui no Brasil para o executivo e legislativo, que é o EARC Brasil, que inclusive foi atualizado. E nós temos um outro modelo de requisitos, que é o MOREC Jus para o judiciário. Então, isso requer o que nós chamamos na ciência de batida de requisitos. Se eu fizer uma batida de requisitos e não houver contemplação plena, é disruptivo. Não é inovação sustentada, não é incremental, como nos diz Benabu, Marras, Keynes, etc, etc, etc. O legal é que agora isso está bem posto na literatura, bem posto no nosso referencial. Nós vamos poder botar na mesa para o diálogo, na mesa para o diagnóstico, na mesa para a tomada de decisão de qual trajetória a minha transformação digital será, ou disruptiva ou inovação sustentada. O meu arquivo, a minha instituição é pró-disruptiva ou pró-inovação sustentada? Espero ter respondido. Então, professor, a última pergunta, para nós finalizarmos essa noite, que é bem comemorativa e um dia especial, né? LAI e arquivemática. Inclusive, vai ser o software que nós vamos trabalhar na disciplina de repositório, arquivístico digital, confiável, vamos poder conhecer um pouco melhor. Então, professor, a última pergunta é da Gisélia Aparecida. Professor, o que o senhor fala da transformação digital do DETRAN? Gisélia, eu não sei qual DETRAN. Eu deveria saber qual DETRAN, de qual estado, sabe? A gente tem DETRANs estaduais que estão fazendo uma transformação digital pautada em requisitos, pautada naquilo que está posto. Então, essa transformação digital, dentre as 2 trajetórias, é uma transformação digital incremental, é uma transformação digital pautada em requisitos, por inovação sustentada, com os profissionais da área, com requisitos da área. Agora, nós também temos conhecimentos que existem transformação digital de alguns DETRANs estaduais, e aí eu não sei, Gisela, de qual DETRAN você está falando, de qual estado, sabe, que é uma transformação digital disruptiva, que é uma transformação digital com a adoção de digitização ou de digitalização que não contempla a cadeia de custódia, que não arquiva. Veja, não é só a questão de não respeitar os princípios da transformação digital e da arquivologia. Pode estar ocorrendo cometimento de crime, porque não arquivar documentos de caráter permanente é indução a cometimento de crime. Artigo 25 da Lei 8.159. Os documentos permanentes são, segundo o artigo 10 dessa lei, imprescritíveis e inalienáveis. Eles não podem ficar num ambiente que não foi desenhado, especificado para a proteção desses documentos permanentes que, ao fim e ao cabo, são patrimônio da cidadania. Está na Constituição, está na Carta Magna.
E é por isso que o CONARC, o Conselho Nacional de Arquivos, criou uma resolução própria que regra o modelo OAIS, que regra esta preservação digital sistêmica, que tem outra disciplina aqui na pós-graduação que vai se dedicar especificamente a PDS, preservação digital sistêmica, os documentos de caráter permanente produzidos nesses DETRANs, aplicando a TTD, a tabela de temporalidade documental, que é lei, que tem força de lei, tem que, não é pode ou deve, tem mudança nisso que eu estou falando, tem que ser recolhidos, arquivados e preservados definitivamente em um ambiente digital protetivo, em cadeia de custódia digital arquivística. Isso é muito importante. Então, veja, esse olhar precisa saber qual DETRAN é, como está sendo tomada essa decisão, como foi colocado na mesa. Temos DETRANs que estão fazendo transformação digital por inovação sustentada, com requisitos, com tudo que a área quer, e tem DETRANs que não. E aí é trabalho para vocês. É locus de estudo, é locus para vocês irem atuar. Vocês que estão estudando, que vão cursar essa pós em transformação digital da gestão de documentos orientada a requisitos, a modelos, a princípios, contemplando segurança jurídica aos cidadãos, preservação e segurança jurídica. Espero ter respondido, Gisela. Professor Daniel Flores, enquanto eu vou te pedir para você mostrar o seu primeiro slide para o pessoal pegar o link, né, da apresentação, que está sendo muito solicitado. Enquanto isso, eu vou só fazer uma fala final, pegando o gancho aí da sua fala. Você mesmo, a gente conversando, né, nós notamos que no Brasil, de uma maneira geral, existe muitas vezes um paradoxo, né, instituições que estão ainda muito aquém, que não conhecem os conceitos, a legislação, mas também nós temos avanços, né, nós temos aí o TJDFT, que foi o primeiro caso de cadeia plena, nós temos notícia de o primeiro arquivo municipal em Florianópolis, ele foi certificado, primeira certificação ISO 16363 no Brasil, se não me engano foi agora em fevereiro. No Espírito Santo, nós já temos um CIGAD, né? Inclusive, nós vamos começar agora em maio aí um mês, né, de muitas coisas novas, inclusive o professor Daniel Flores estará participando, outros professores como a professora Luciana, em que nós vamos fazer realmente a preservação digital sistêmica dos documentos nato-digitais do nosso CIGAD, que é o EDOCS. Nós temos também, o EDOCS em breve vai ter uma opção de dar valor legal de original a documentos que são digitizados, né, e enviados lá para o EDOCS. Nós temos o primeiro classificador automático de documentos também para ser lançado usando inteligência artificial, aqui desenvolvido pela Prodeste. Então, nós temos muitas coisas, eu acho que os próximos 2 anos nós vamos ter muitos resultados importantes aqui no Espírito Santo, e nós temos a participação aí de pessoas, né, no cenário nacional, como o professor Daniel, nos orientando aqui no Espírito Santo. Então, eu acho que a gente tem muita coisa boa para acontecer, né, e aí eu fico muito feliz, né, de hoje estarmos inaugurando, né, essa pós, que com certeza vai capacitar os nossos egressos, profissionais de outras áreas que estão, né, querendo entender mais sobre a gestão arquivística, realmente olhando as normas e princípios arquivísticos, contemplando toda a legislação, né, para que nós possamos fazer essas inovações de forma sustentada, baseada em normas, modelos, padrões. Então, eu só tenho que agradecer a todos, né, e todas, a participação, as perguntas, o entusiasmo. Eu acho que é hora de nos unirmos, né, para que possamos fazer a melhor pós, a primeira e memorável, né, edição aí, tanto do Espírito Santo como a nível Brasil. Então, assim, eu estou muito feliz, é um sonho que a gente está realizando de ter essa pós, e a gente vai
fazer o possível para que seja realmente o melhor para todos, né? E acalmar os alunos. Amanhã a gente vai trabalhar com empenho aí para que nós possamos matricular os alunos, os suplentes que optaram por polos que ainda restaram vagas. Então, assim que nós tivermos essas informações, a gente vai estar passando para todos. E na segunda-feira, esperamos todos, também na aula da professora Luciana, onde teremos mais informações. Então, professor Daniel, gratidão, gratidão, gratidão a todos que estão nos acompanhando. Muito obrigada. Obrigada, professora Diana, pela abertura. Professora Luciana, que nos orientou aí no chat. Obrigada a todos os professores formadores. Obrigada a todos os professores mediadores. Eu acredito que esse time, a gente vai fazer um curso, assim, de coração, né, e vamos fazer o melhor. E eu acho que vai ser um grande avanço para a área do Espírito Santo, né, capacitar os profissionais com esses novos conteúdos, né, eu acho que vamos ter trabalhos de TCC também maravilhosos, né, e nós teremos também o professor Daniel orientando alguns alunos nesse trabalho. Então, muito obrigada. E pode dar a fala final, Daniel? Estamos encerrando. Obrigadíssimo. Eu só quero destacar com essa fala da professora Tânia. A Tânia acabou fazendo um cenário do que está acontecendo de transformação digital, acabou deixando claro o quão excitante é essa área que vocês estão. Nós estamos em plena ebulição, as coisas estão acontecendo numa velocidade impressionante. Os softwares da nossa área estão sendo lançados, comemorados, nós estamos divulgando quando sai uma nova plataforma de transparência. Os sistemas judiciais eletrônicos se estão adequando à nossa área, estão respeitando princípios, as portarias, as resoluções que estão saindo. Então, assim, é uma área envolvente, atual, disruptiva e incremental da transformação digital. São as duas trajetórias que são aplicadas, pautadas em diagnósticos nossos, arquivísticos. Então, veja como vocês ou já estão ou estão entrando numa área magnífica, em profunda ebulição, em profundo avanço, desenvolvimento. Sejam todos muito bem-vindos, aproveitem muito essas disciplinas. São disciplinas inovadoras, como eu disse, repositório arquivístico digital confiável. A professora Tânia acabou de dizer que vocês vão aprender arquivemática, vocês vão aprender RDC-Arc, vocês vão fazer pacotes, vocês vão fazer cadeia de custódia digital arquivística e vão ter informações de tudo que está acontecendo de mais atual aí no Espírito Santo, no Prodeste, nos arquivos estaduais que estão mudando, nas universidades que estão inovando. Então, sejam muito bem-vindos, sejam muito felizes, sejam muito realizados com esta pós-graduação. Meus parabéns por hoje e por esta pós-graduação de transformação digital que vocês vão cursar. Muito obrigado por terem me convidado e por me dar essa oportunidade de dialogar sobre essa temática que eu sou tão apaixonado. Daniel, obrigada. Só que o pessoal está reportando que o link não está funcionando. Então, a gente podia depois publicar de alguma forma um novo link, né? E que eu acho que agora não tem como a gente disponibilizar, né? Mas vamos ver se a gente pode deixar que eu mando isso, Tânia. E só dei uma cuidado ali que o S e o T final são maiúsculos. O ERS é minúsculo, os primeiros são aquela fonte ali, então, ele é uma fonte que ela não diferencia muito maiúsculo e minúsculo. Se puderem experimentar agora, ERS minúsculo, e o ST, viram que ele é maiorzinho, a caixa está um pouquinho maior, é coisa da fonte da apresentação. Mas, de qualquer forma, se não abrir, eu mando novamente o link completo, não encurtado, e o PDF também, para que a coordenação possa compartilhar para vocês todos, tá? Agora a Luciana falou que abriu. Então, eu vou pedir à Luciana para colocar o link correto lá.
E me despeço, então, mais uma vez, obrigada, professor Daniel, sempre muito bom te ouvir, né? Você é um parceiro. E, novamente, obrigada a todos, tenham uma excelente noite, restante de noite, um excelente restante de semana, um ótimo final de semana, e segunda-feira começamos aí com a disciplina. Se Deus quiser, vamos fazer uma pós, né, diferenciada e com a participação dos alunos, acredito que, né, dos professores, vai ser muito produtivo. Então, mais uma vez, muito obrigada e boa noite a todos.